amigo ligado no que passa, chegando nessa segunda-feira para falar de NFL. Vamos falar aqui, completar a rodada, porque eu lembro você que nessa semana você não tem um vídeo para falar dos jogos domingo, mas sim 2 vídeos, porque tivemos um vídeo já que saiu no próprio domingo, não rendeu muito bem, a gente está vendo qual que vai ser o formato ideal para fazer ainda, mas você pode conferir hoje, assim que acabou a primeira leva de jogos, aqueles jogos das 2 da tarde no horário de Brasília. Eu já fiz um vídeo, você confere no link aqui em cima, aqui embaixo na descrição, você consegue conferir aqui os primeiros jogos, e estamos aqui para falar dos jogos do segundo horário e também do magnífico, maravilhoso, espetacular Sunday Night Football que tivemos na noite de ontem. Então eu peço para você curtir esse vídeo, curtir o vídeo anterior também, assinar o canal, clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. Deixa seu comentário, que é muito importante. Essa semana a gente vai ter muitos vídeos aqui, a gente vai discutir muita coisa, responder muitas perguntas. E se você tiver alguma ideia, quiser propuser algum tema, deixa seu comentário aqui embaixo e vamos nessa. Roda a vinheta. Vou começar você aqui lembrando que nessa segunda-feira tem o Monday Night Football, um jogo entre Green Bay Packers e Detroit Lions, muitas respostas que a gente espera de Green Bay, né? Depois daquela lavada que tomou dos Saints, os Saints que tomaram a lavada dos Panthers, então muitas respostas a gente está esperando da equipe dos Packers, mas se eles vencerem, ó, meu desempenho terá sido maravilhoso, porque eu acertei dos 15 jogos que eu até agora, acertei o vencedor de 11 deles, tá? Em quase alguns placares cravados aí, muito bem, eu tô pegando o ritmo dos palpites, então fique ligado aí para as próximas semanas. Também vou fazer 2 adendos com relação ao vídeo do domingo, dos jogos do primeiro horário. Em primeiro lugar, começando do Cleveland Browns, que precisa prestar atenção na defesa, a torcida está reclamando e eu já tinha avisado aqui que o Joe Woods, coordenador defensivo, estava com emprego na reta. Uma defesa talentosíssima em nomes, espetacular, mas que não está desenvolvendo nem metade do que pode, nem 50% do seu potencial está sendo visto em campo. Já aconteceu isso na temporada passada, por isso que ele já entrava com emprego na reta e agora ele tem uma defesa ainda melhor e não está conseguindo render. Então, talvez começo de temporada, tudo bem, mas talvez seja a hora até de mudar. Então, vamos ficar de olho o que acontece lá em Cleveland, que venceu a equipe contra os Texans, mas sofreu mais do que deveria ter sofrido. E também outro destaque é com relação à entrevista coletiva do Robert Saleh. Eu acho que é importante aqui, até para reforçar o que eu venho falando, que treinador pode acabar com quarterbacks, com talentos, com prospectos interessantes que chegam na NFL. Falei isso aqui do Urban Meyer, estou batendo na tecla porque o Robert Saleh deu a dica, né, depois do jogo de 4 interceptações do Zach Wilson. E o Saleh falou que assim, olha, o Wilson precisa entender que ele pode jogar o ok boring football, jogar um joguinho medião, né? Vou fazer conservador, não vou me arriscar tanto e vai ser interessante. Então talvez ele mude, vendo o que ele estava vendo, que o Belichick estava fazendo. Os Patriots tiveram mais um jogo de ataque conservador, né? O Mac Jones não se expondo demais, teve até aquele flea flicker, pô, da hora. E aí poderia ter lançado pro Aguilar, que estava lá na frente e poderia fazer um touchdown, mas ele preferiu o John Smith ali, ó, pertinho, que correu, fez o first down, tranquilão, sem problema, o ataque seguiu, não se expôs demais. Começa a dar confiança pro cara, ó, você venceu o jogo, você não está errando, já são várias partidas que você não tem interceptação, você não está cometendo turnovers, vamos caminhando aos poucos. 4 interceptações contra o seu rival de divisão, jogando em casa pela primeira vez, pode minar a confiança do jogador. Por isso o Saleh já está atento ali, ó, falando pro Zach Wilson, calma, vai na boa, vai tranquilão. Então, é isso que eu espero da postura de um treinador. É você falar que o seu quarterback às vezes está empolgado, é calouro, entrou agora e está agitado e quer alguma coisa a mais, mas às vezes não vai rolar. Bom, vamos falar do Sunday Night Football maravilhoso então, começando aqui com as 2 defesas. Acho que são pontos negativos, tá? A gente tem primeiro na defesa dos Chiefs também cedendo muitas e muitas jardas, confiando demais, colocando muita pressão nas costas do Mahomes. O Mahomes sempre tem que conseguir alguma coisa a mais. Ah, conseguiu uma pick six, conseguiu a interceptação dentro da end zone, ok, mas cara, você está permitindo muitos pontos mesmo. Então, principalmente, e pior ainda, né, a situação do Baltimore Ravens, que pela primeira vez na sua história, em 26 anos de história, a equipe começa com 2 jogos consecutivos cedendo mais de 30 pontos. Então o John Harbaugh vai ter trabalho para consertar essa defesa e permite muitas big plays. Eu entendo que ontem à noite você está enfrentando o Mahomes, mas é um excesso. Muitas jogadas em que o cara estava completamente livre. O Pringle foi assim. O touchdown do Kelce, ele não pode sair da direita correndo e não ser derrubado em 40 jardas. Não tem cabimento isso acontecer. Tudo bem que é o Kelce, mas é a consistência, a série de jogadas dessa forma que são um problema. Inclusive,
não fosse o fumble do Clyde Edwards-Helaire no final do jogo, o Mahomes teria conseguido, com o big plays, levar o time em condições de chutar um field goal da vitória, pelo menos, para a equipe do Kansas City Chiefs. Então, grande vitória, 36-35 para a equipe de Baltimore, mas precisa prestar atenção, as duas defesas precisam prestar atenção. Do lado dos quarterbacks, a gente quer falar um pouquinho. Lamar Jackson começou, semana passada ele foi mal como running back, né? Cedendo 2 fumbles. Agora ele foi mal como quarterback porque ele cometeu 2 turnovers, 2 interceptações. Não pode mesmo a pick six começar. Ali era fatal, né? Você está trazendo completamente a equipe dos Chiefs para o jogo. Conseguiu voltar ali, né? Se reencontrou, fez uma partida com mais de 200 jardas passadas, mais de 100 jardas corridas. Foram 18 de 26 passes para 239 jardas, um passe para touchdown, 2 interceptações e correndo 16 carregadas para 107 jardas, 2 touchdowns do Lamar Jackson. Foi o fator, sim. A derrota passaria por ele e a vitória passou por ele. A gente cobra bastante do Lamar porque tem muita implicância, desde aquela história lá que ele tinha que ser running back, ele não era quarterback. Então, ele não pode ser o vanilla, né? Ele tem que sempre fazer o jogo a mais, ele sempre tem que fazer uma coisa a mais do que os outros para ser respeitado. Eu acho um absurdo. Eu gosto bastante do Lamar, eu acho que ele é um cara bem interessante e pode levar essa equipe de Baltimore longe. Já foi MVP, não foi por acaso não. Patrick Mahomes, a gente falou um monte de estatística que o Mahomes tinha em setembro, nunca tinha perdido um jogo em setembro, nunca tinha perdido um jogo para time da AFC Norte, nunca tinha sido interceptado em setembro, pois tudo isso acabou, perdeu o jogo e foi interceptado, e uma interceptação que eu não gosto. Achei que o Mahomes não fazia mais isso, tá? É uma terceira para 12, ia ter que ser punch mesmo, mas é diferente quando você está punchando no meio de campo e coloca o time adversário com as costas na parede, do que o ele fez ali. Ele está caindo totalmente desequilibrado, quase no chão, e talvez tenha confiado demais na capacidade dele. Ele já fez grandes jogadas assim, mas não tem pão quente toda hora. E aí foi um passe completamente besta, interceptado. Tudo bem que ele consegue se recuperar, mas a equipe dos Chiefs passou o quarto período inteiro sem nenhum ponto. Tá? A gente não está acostumado a ver isso. A defesa do Baltimore respondeu? Sim, respondeu, melhorou no quarto período. Mas também passa pelo Mahomes. E, é claro, a derrota é principalmente por conta do fumble do Clyde Edwards-Helaire e também pela coragem, parabéns, culhões do John Harbaugh que foi para aquela quarta descida. Era polegadas, tudo bem, mas cara, você tinha os Chiefs tinham um tempo para pedir, mais de 1 minuto no relógio, o Mahomes ia te machucar como ele vinha te machucando, né? Na jogada anterior, naquele drive ali, antes do fumble, ele estava conseguindo big plays, então ele sabia que não dava para confiar só na defesa, tentou algo a mais, colocou uma pressão nas costas do Lamar Jackson, que conseguiu a corrida, conseguiu o first down na quarta descida e foi para a vitória da equipe do Baltimore Ravens. Eu quase cravei esse placar, eu tinha colocado 35-30 para a equipe dos Chiefs, né? Achei que ia ser um jogo mais tranquilo para os Chiefs, poderia ter sido, mas eu não vi, ou eu vi e não quis acreditar que o Lamar ia virar de ponta cabeça para conseguir a vitória. Vamos falar de outro jogão aqui que a gente teve a partidaça mesmo, vencendo na prorrogação do Tennessee Titans sobre o Seattle Seahawks, uma derrota, dolorosíssima para a equipe do Seahawks, que mais uma vez teve problema na sua linha ofensiva. Eu acho que tinha tudo para levar uma grande vantagem sobre a defesa dos Titans, porque nos matchups ali dava certo, mas a linha tomou muita pressão mesmo e tinha uma vantagem de 24-9 no intervalo e acabou permitindo 17 pontos seguidos da equipe dos Titans. O jogo foi para prorrogação e aí perdeu num field goal. Então, dolorosa demais a torcida de Seattle, voltando a ver o time em casa, tinha vencido a primeira semana, estava empolgado. O Russell Wilson fez mais uma boa partida, né? Até os números do Russell Wilson aqui, a gente pega, ele foi 22 de 31, 343 jardas, 2 passos para touchdown. O jogo corrido encaixou com o Chris Carson conseguindo fazer 2 touchdowns, mas do outro lado tem um monstro chamado Derrick Henry. O Tannehill foi bem com o Julio Jones, conseguiu fazer aí, foram 6 passos conectados de 8 tentados, 128 jardas, mas o Derrick Henry foi o grande nome da partida, sem sombra de dúvidas, que foram 35 carregados para 182 jardas,
3 touchdown, maravilhosa partida do Derrick Henry. Quem tem ele no Fantasy, ó, tá com um sorrisão daqui a aqui. Grande vitória dos Titans que conseguem a resposta depois de terem perdido na primeira semana. E o Seattle Seahawks perde e vai lá pro fundo da sua divisão, porque nessa divisão aqui nós temos os 49ers, Cardinals e Rams com 2 vitórias, e agora o Seattle Seahawks vai lá para a parte de baixo com 1 vitória apenas. Outro jogão que tivemos no domingo foi a vitória do Dallas Cowboys sobre o Los Angeles Chargers, um jogo também de alguns erros, né? Mas um jogo bem interessante, vencido. Vamos lá, como é que o McCarthy estava complicando as coisas, né? Porque ele acabou fazendo um chute do Greg Zuerlein. O Zuerlein tinha sofrido na primeira semana com alguns erros. Ele custou até a vitória dos Cowboys, poderiam ter vencido se ele tivesse acertado os seus chutes. Chutou um field goal de 56 jardas, aí voltando a valer o apelido Greg The Leg Zuerlein. 56 jardas com o cronômetro zerado já para conseguir a vitória no tempo normal. O jogo estava empatado em 17-17. E uma confusão no McCarthy, né? Depois ele até falou que ele estava olhando no telão um relógio, e aí o telão mudou, e aí o coordenador não estava com a câmera atrapalhando ele ver o relógio do outro lado do campo, e não conseguia ver o relógio, não sabia quanto tempo tinha, ele deixou o relógio passar, correu, um defensor, um jogador do ataque saiu que não era para ter saído, uma confusão tremenda, que aí ele vai lá e pede um tempo e chuta 56 jardas. Problema aí, o McCarthy não pode se confundir tanto, ele já teve problema na primeira semana com gestão de relógio e estava se confundindo de novo, mas uma vitória interessante. Cravei também a vitória da equipe dos Cowboys nos meus palpites, eu achava que era um time que conseguiria bater os Chargers, tinha a torcida ao seu lado, né? A torcida dos Cowboys muito grande lá em Los Angeles. O deck foi 237 jardas em 23 passes completados de 27 tentados, muito bem. Teve uma interceptação meio boba, ele não conseguiu nenhum passe para touchdown. E o Tony Pollard foi o grande corredor do time na tarde e noite de domingo. Foram 13 carregadas para 109 jardas, um touchdown. O Zeke conseguiu um touchdown também, mas conseguiu menos jardas. Foram 16 carregadas para 71 jardas e um touchdown. Justin Herbert segue sendo... Cara, que cara espetacular. Aqui, ele faz umas conexões que você não consegue imaginar mesmo. Ele foi impressionante, foi incrível. Ele conseguiu ali 31 passes completados de 41 tentados, um passe para touchdown, 2 interceptações, 378 jardas, 3 interceptações, méritos também da defesa dos Cowboys, que conseguiu até meter mais pressão, sem contar com o Lawrence e com o Gregory, conseguiu meter mais pressão do que conseguiu semana passada. Incrível, tá? Talvez Dan Quinn tenha tirado alguma coisa positiva de uma situação completamente negativa. Outro jogão da tarde e noite deste domingo foi a vitória do Arizona Cardinals 34-33 contra o Minnesota Vikings, um jogo, olha, lá e cá, lá disputado. E eu vou começar falando aqui do Minnesota Vikings, que está 0-2, era um time que eu tinha uma expectativa alta, vai fazer 2 jogos em casa agora na sequência, mas contra a equipe do Seattle Seahawks e contra o Cleveland Browns, ou seja, boas chances de você começar 0-4 e aí acabou, vai pro vinagre tudo que você tinha de planejamento lá. O Mike Zimmer, que já estava com hot seat, pode se complicar e ser demitido. Muita coisa pode mudar lá em Minnesota. Mas vamos lá para o lado do Arizona, que está 2-0, maravilhoso. É um dos times que, olha, começa muito, muito bem. A torcida tem muitos motivos para ficar confiante. Os meus amigos Shermy e Vistank, os comentaristas lá do Toque Passa NFL, o podcast da Pacundê, estão comemorando muito e com toda razão, porque o time foi muito bem mesmo, mas essa vitória começou meio mal, começou dando a impressão que perderia o jogo, mas conseguiu responder, conseguiu crescer e com o Kyle Murray jogando no nível de MVP, ele teve 400 jardas lançadas, foram 29 passes tentados, 36 passes tentados, 29 completados, 3 passes para touchdown, 2 interceptações, não foi assim tão perfeito, mas ele foi um fator, ele conseguiu mais 31 jardas corridas, então ele está jogando num nível muito bom e a defesa está conseguindo corresponder à altura, tá? Se o Kyle Murray está indo muito bem no ataque e levando esse ataque adiante, você tem a defesa conseguindo acompanhar e dando condições do cara. Não, a gente vai te dar uma força. Por mais que você erre aqui, a gente vai conseguir parar os caras. Tá um time bem equilibrado. Tenho minhas dúvidas com Cliff Kingsbury, mas esse começo de ano está sendo muito bom mesmo
para a equipe do Arizona Cardinals. Por que não sonhar? Essa NFC Oeste está mais complicada, porque nós temos aí 3 times com 2-0, né? Os 49ers, os Cardinals e também a equipe dos Rams. Mas os Rams e os 49ers deixaram muitas dúvidas nessa vitória, nas vitórias do final de semana. Os Cardinals, por mais que tenha sido um placar apertado, eu vejo muito mais certeza, porque eu gostei mais daquela primeira semana, jogando fora de casa contra os Titans, e por mais que os Vikings tenham tido essa chance de conseguir a vitória, eu saí mais confiante com esse time do que com a equipe dos 49ers e também a equipe dos Rams. Pode ser uma sensação, uma surpresa, porque eu não esperava tanto assim da equipe dos Cardinals quanto estão entregando? Pode ser, mas eu acho que é um time que vai brigar sim. Semana que vem tem um jogo tranquilinho aqui, vai fora de casa, mas vai encarar a equipe do Jacksonville Jaguars, deve começar 3-0. Isso vai dar uma confiança completamente para a equipe do Arizona Cardinals, que não é a mesma impressão que foi da semana passada, mas se mantém aí, tá subindo no meu Power Ranking. Quem sabe eu faço um Power Ranking nessa semana. E para fechar a semana aqui, vamos falar da vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Atlanta Falcons. Acabou sendo um jogo com uma lavada, né? 48-25, mas o Atlanta chegou a sonhar com alguma coisinha, com uma respostinha lá pro Tom Brady, né? Que estava perdendo por 28-10, conseguiu chegar perto, se aproximar e ameaçar essa liderança, mas acabou sendo derrotado, não teve o que fazer. Tom Brady lançou 5 passos para touchdown, tá incrível, tá daquele jeito, mas a defesa do Tampa Bay Buccaneers ainda tá devendo. Segunda semana seguida que cede mais de 300 jardas aéreas, é um problema, é uma defesa que a gente vai lembrar na temporada passada, na temporada regular do ano passado, foi de muita oscilação e se encontrou nos playoffs, por ter trazido todo mundo de volta, até se reforçar dessa defesa. Eu esperava que ela começasse no nível de playoffs, mas ela começa mais parecida com a defesa da temporada regular. Tudo bem, enfrentou o Ridley, mas a defesa dos Eagles conseguiu parar essa defesa, esse ataque dos Falcons na semana passada, então precisa de resposta. O Matt Ryan teve 35 de 46, 300 jardas, 2 passos para touchdown, 3 interceptações, oscilou bastante, como a gente está esperando desse time dos Falcons como um todo, começa 0-2, enquanto o Tom Brady foi 24 de 36, 276 jardas, 5 passos para touchdown, e a conexão com o Gronkowski é sempre impressionante, porque o Gronk, que se aposentou depois da temporada de 2018, ficou fora de 2019, 2020 ele volta, é um fator interessante no Super Bowl, principalmente, ele passa a ser mais relevante e começa a temporada com tudo, fez 2 touchdowns na semana passada na abertura, 2 touchdowns agora contra a equipe do Atlanta Falcons. Ele recebeu 4 bolas, 39 jardas, 2 passos para touchdown. O melhor recebedor da equipe dos Buccaneers acabou sendo o Mike Evans, com 5 recepções para 75 jardas e também 2 touchdowns. Godwin ganhou o outro touchdown. É muito bom, né? Esse time dos Falcons, do Buccaneers, não tem nem o que dizer, era esperada essa vitória. Talvez com um placar um pouquinho mais, menos dilatado, não 48 pontos, não tomando 25, uma coisa mais, um pouquinho mais no meio caminho dessas coisas, uma diferença grande sim, mas com uma diferença menor nesse total de pontos da partida. Bons jogos, muito bons jogos nesse final de semana. Como eu disse, você tem 2 vídeos, pode conferir também lá agora os primeiros jogos, e a gente volta nessa terça-feira para falar do Monday Night Football, fazer um balanço também dessa segunda semana. Fica ligado aí no Toque Passa, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta amanhã. Aquele abraço!